Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o teu dia da comunidade Lux Divina. Aí onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore conosco. Ore conosco ao Deus da vida, ao Senhor que preenche e dá sentido à minha e à sua existência. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, digno de louvor e de glória para sempre. Nós vos bendizemos neste novo dia, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por tudo que tens realizado em nossas vidas. Deixa sobre nós, Senhor, o vosso Santo Espírito. Ensinai-nos a viver na vossa palavra, na vossa verdade e no vosso amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. O Evangelho deste dia é extraído de São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim lançar fogo sobre a terra. E que quero eu, senão que ele se tenha ateado? Tenho de receber um batismo. E que angústias as minhas até que ele se realize. Julgais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, digo-vos eu, foi antes a divisão, porque daqui por diante estarão 5 divididos numa só casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Dividir-se-ão o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. É com esta boa disposição, é com este coração predisposto a acolher a palavra do Senhor, que nós, caros irmãos e irmãs, queremos refletir e meditar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é ânimo, a palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é luz para os nossos passos, a palavra do Senhor anima, ou seja, revitaliza todo o nosso ser. E quando nós olhamos para as palavras do Senhor, que têm uma única finalidade, a finalidade do Senhor é instruir os seus discípulos, é fazer com que o discípulo viva uma comunhão com Deus que passa necessariamente por Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E é importante nós percebermos isto. Todo o ensinamento de Jesus tem uma única finalidade: que o ser humano seja humano à maneira de Deus, que o ser humano seja humano à maneira de Jesus Cristo. E, portanto, o ensinamento de Jesus tem esta finalidade, tem esta missão, tem ia dizer uma palavra em italiano, ou seja, la parola del Signore tiene questo scopo, ou seja, a palavra do Senhor tem esta finalidade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Jesus deste dia, ela parece contradizer aquilo que é a missão de Jesus. Quando olhamos para Jesus, habitualmente, ou seja, encaramos aqui um homem de paz, um pacifista. Aliás, muitos movimentos ao longo da história, a história mais recente, ou seja, tomou a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, como este exemplo de pacifismo, de revolucionário, de anarquista até certo ponto. Mas a verdade, esta é uma leitura completamente anacrónica, é uma leitura errada, é uma leitura que descontextualiza
a figura de Jesus. Jesus é Deus e, portanto, nada de anarquia. Jesus é Deus e nada de ideologias revolucionárias. Jesus é Deus e, portanto, o caminho que Jesus nos vem propor é um caminho da ordem, ou seja, a perversão que existe no coração do ser humano, que é introduzida pelo demónio, que vai destruindo o coração do ser humano, a consciência, introduz na vida dos seres humanos uma desordem. E, portanto, aquilo que Jesus pretende fazer é ordenar aquilo que está desordenado. Aquilo que está desordenado em mim, em si, na sociedade. Esta sociedade, como dizia um professor que tive em Roma, essa sociedade que é governada por uma estrutura pecaminosa, uma estrutura de pecado. E, portanto, o Senhor pretende libertar o ser humano. Porque essa estrutura, ao fim e ao cabo, vai fazer com que o ser humano não viva a maneira de Deus, não viva a maneira do Senhor. E nós queremos sublinhar esta força que nasce do encontro verdadeiro com o autor da vida, Jesus Cristo. E quando nós olhamos aquilo que eu dizia, parece contradizer o Senhor, parece contradizer-se. O Senhor diz, nós olhamos para Jesus, olhamos um homem de paz. Mas ele hoje diz que não veio trazer a paz. Então, mas Jesus é um homem de paz ou um homem de guerra? Meu irmão e minha irmã, a questão não é esta. E se olharmos desta maneira, estaremos, como diz o italiano, estaremos a sbagliare il bersaglio. Ou seja, falhamos o ponto central daquilo que pretendemos alcançar. Jesus é o homem de paz. Jesus é Deus e, portanto, é Shalom. Ele é a paz. Jesus vem trazer a paz, é verdade. Mas quando Jesus vem trazer a paz, Jesus tem a sua missão de anunciar a sua palavra, que é a palavra do Pai. E esta palavra, que é a palavra do Pai, encontra no coração do homem uma certa resistência, uma certa oposição. E aqui vale a pena agancharmos e sublinharmos exatamente isso que tem acontecido. Quando nós tomamos a mensagem de Jesus hoje, vão dizer que nós somos radicalistas, somos rendinhas, somos retrógrados, somos antiquados, somos anacrónicos. Mas a verdade é esta: a palavra de Jesus incomoda. E, portanto, como hoje pretendemos um evangelho light, um evangelho descafeinado, um evangelho sem lactose, um evangelho sem sal, né? Insonso. Então, ou seja, vamos dizer que devemos compreender o texto no seu contexto para que não se torne um pretexto. Válido até certo ponto esta afirmação que acabei de dizer. E não nos esqueçamos que a palavra de Deus não é um qualquer texto, mesmo sendo lido dentro do seu texto e contexto, mas ela tem uma atualização que não perde a sua essência e, portanto, a essência da palavra do Senhor é que Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. E isso, esta verdade assumida desta forma, com esta posição, com esta veemência, com esta audácia, fará assim que surja oposição. Se tu te planteares, se tu te colocares na tua vida familiar e defender os valores pregados por Jesus, serás visto como um antiquado, como um fora do tempo, como um extraterrestre que não vive neste mundo que evoluiu, este mundo moderno. Mas este mundo moderno é adverso a Jesus, este mundo moderno é contrário aos ensinamentos de Jesus. Este mundo moderno prega e ensina coisas que são completamente diabólicas. Então, a palavra do Senhor vem criar divisão nas famílias, porque hoje uma família viverá unida quando concordar com os princípios deste mundo. Princípios estes são completamente contrários à fé, que infelizmente hoje encontramos dentro da igreja também pessoas que acham que isso é normal, mas não é normal, porque a palavra de Deus é sempre a mesma, ontem, hoje e por toda a eternidade. Portanto, tem esta clara evidência, meu irmão. Jesus não veio trazer a paz, mas é preciso aceitar a palavra do Senhor. E quando isso não acontece, então acontece uma cisão. E isto acontece também interiormente, ou seja, quando nós não acolhemos a harmonia que Cristo vem integrar no nosso coração, na nossa vida, então acontece dentro de nós uma divisão, uma cisão. E sabemos que a divisão é proporcionada pelo demónio, porque a palavra diabo em grego significa divisão. E o demónio,
vem exatamente fazer isto. Ele vem dividir a alma do ser humano, vem dividir o coração do ser humano, vem dividir a família e vem dividir a sociedade. Ou seja, a partir de agora, o homem vive uma espécie de coquetel, é uma divisão. Por um lado, quer estar com Deus e por outro não. O que é que Jesus vem fazer? Jesus vem unificar, vem fazer com que nós queiramos apenas permanecer com Deus, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não existe outro caminho. E a divisão que existirá, caro irmão e cara irmã, é esta. Ou só estamos com Deus, quem não é por Deus é contra Deus. Portanto, quem não é totalmente a favor daquilo que a Bíblia nos ensina, que a palavra do Senhor, o catecismo da Igreja Católica, o magistério sempre da Igreja, nos ensina, então, caímos numa verdadeira divisão fomentada pelo demónio. Meu irmão e minha irmã, tudo isso começa aqui dentro de nós. Então, peça ao Senhor com fé para que o teu coração e a sua alma sejam reabilitadas, sejam restauradas para poder viver a maneira de Deus, imitando os gestos e as atitudes de Jesus. Não te admires que tenhas pessoas que não gostem de ti porque defendem a verdade do Evangelho. Não te admires que as pessoas falem mal de ti porque gostas do Evangelho. Jesus diz: bem-aventurados sereis quando por minha causa fores perseguidos. Bem-aventurados. A perseguição, o falarem mal de nós, o nos odiarem por amarmos a Jesus, é consequência deste caminho que decidimos trilhar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.